Olá, boa noite. Sejam bem-vindas à nossa live. Eu gostei tanto da primeira live que eu resolvi fazer a segunda. A primeira live com o Dr. Ricardo Zimmermann, para mim, foi uma coisa assim, muito esclarecedora quanto àquele assunto pertinente, né? E depois daquela live, eu fiquei imaginando um próximo tema. Um tema que viesse de encontro ao que nós, professores, precisamos ouvir. Que viesse atender às nossas necessidades nesse retorno às aulas. E numa conversa, né, com a Maiana, tá? Nós chegamos a um denominador comum de um tema, que é o tema de hoje. Sentimento de criança é coisa séria. A Maiana, ela é pedagoga e psicóloga clínica, especialista em psicologia da saúde e hospitalar, em arte-terapia e mestre em teoria e pesquisa. Eu vou chamar a Maiana agora para ela fazer as devidas apresentações, tá? Deixa eu chamá-la. Cadê você, Maiana? Ainda não estou lhe vendo por aí. Vamos lá, aguardar a Maiana. Sejam bem-vindos, quem está chegando. Boa noite, Olá! Cris. Boa noite, seja bem-vinda Obrigada. a esse momento tão planejado, né, esperado por nós, para contribuirmos, né, com os professores, com os pais, com os gestores, por que não dizer, né, os técnicos das escolas, os coordenadores. Então, eu vou pedir para você se apresentar. Tá bom. Vamos lá. Boa noite, obrigada pelo convite. Não é? Querida, conheço a Cris desde a universidade, não sei se ela já falou isso para vocês. Não é? Eu sou a Maiana, eu sou pedagoga e também sou psicóloga. Atuo na educação desde 2005, quando eu me formei. Na educação eu passei pelo berçário como professora, passei pela educação infantil, fiquei anos no maternal, passei também pela educação de jovens e adultos à noite. Também tive a experiência como na coordenação com o ensino fundamental 1, 2, ensino médio, e atualmente eu estou numa função administrativa. Não é? E a educação sempre fez parte do meu dia a dia e da minha caminhada profissional. E como psicóloga eu atuo na clínica desde quando eu me formei, desde 2007, e gosto muito na clínica, de estudar questões relacionadas a perdas, ao desenvolvimento, à saúde mental, mais nesse sentido. E pela minha prática da clínica, não é? O que a gente está vivendo hoje, na verdade, a gente já vivia um pouquinho, só que hoje foi escancarado várias situações que desencadeiam um pouquinho de ansiedade, que desencadeiam um pouquinho de medo, mas que a gente vai discutir mais aí à frente. Muito obrigada, Cris. Então, vamos lá. Nayana, a gente está diante, né, de um assunto sério e importante. Se a gente for pensar na BNCC, a base ela traz a necessidade de nós trabalharmos as competências socioemocionais na escola. Sim. E mais do que nunca, né, se antes isso já estava presente, imagine agora, né? Então, com a retomada das aulas, que parece que não está tão distante, parece que está bem próximo, a gente vai falar desse acolhimento que nós professores, nós, gestores, coordenadores, desde o porteiro da escola, né, até as pessoas que trabalham, as queridas merendeiras, né, então a escola toda, a comunidade escolar, os pais, né, a gente precisa falar do que é acolhimento. Então a minha primeira pergunta para a gente iniciar, o que é acolher, Maiana?
Cris, a nossa primeira experiência em relação ao acolhimento é o colo materno, é o colo do cuidador, é o colo se a gente for olhar lá para a nossa história de vida, é aquele colo. O que é um acolhimento? Aquele colo que vai me nutrir afetivamente, aquele colo que vai me nutrir no sentido mesmo, se for um bebezinho, de nutrientes necessários com amamentação ou com colo para dar mamadeira. Um colo é uma conchinha, um ninho que é feito no braço de uma pessoa para ela poder abraçar, acolher ou acolher com a palavra, entendeu? Mas você falou algo muito importante. A questão emocional, ela já fazia parte, não é? Já estava num conteúdo para ser trabalhado, só que agora é urgente, mais do que antes, porque essa criança que já estava precisando desse colo, agora ela está chorando por esse colo. Mas não só a criança, como esse professor, esse porteiro, essa merendeira, toda a comunidade escolar, ela está chorando por um colo, não é? Enfim, Cris, acolher é dar colo. Só que para eu dar colo, eu preciso de uma escuta. Eu preciso olhar quem é essa criança que está falando. Quem é esse indivíduo que está se queixando de algo. Tá? Não é apenas abraçar, não é apenas, não. É poder escutar, dar uma escuta de qualidade para essa criança. Tá? E numa sala com 20, 30 alunos, como é que o professor ele vai fazer isso, Maiana? Me explica. Eu quero tratar tanto do contexto da escola pública quanto da particular. Tá, e como então vamos lá. se dará essa escuta, esse colo, diante da dificuldade, né, do professor numa sala de aula com 30 crianças, com 25 crianças? Tá. O ponto de partida é esse professor, ele ter o seu próprio colo. O que é o professor, ele ter o seu próprio colo? Ele ter práticas de cuidados, de autocuidado, ele ter uma vida em dia. O que é ter uma vida em dia? Com boas relações, um âmbito familiar saudável, as relações de trabalho de forma saudável. Esse professor, ele precisa estar bem com as suas próprias emoções para ele ter condições de ofertar essa acolhida para esse aluno. Mas como você falou, 20, 25 alunos, como é que eu posso fazer isso? Cris, eu acho que acho muito interessante as escolas que trabalham com projetos que não ficam presas tanto no conteúdo, tanto na produção, mas que trabalham realmente com o projeto, com o intuito dessa criança, ela se descobrir através da fala, se descobrir através das relações com os amigos, se descobrir através do próprio conhecimento, mas que ela possa ter o próprio ritmo dela, que ela possa ser respeitada diante dessa própria descoberta. Então, a questão emocional, ela funciona do mesmo jeito. Ela tem a sua própria experiência. Se eu estou com raiva, a minha raiva não é igual à raiva da Cris. Então, esse professor ele tem que compreender que aquela criança que está chegando, que ela está dizendo que ela está com raiva, ela tem que ser escutada na sua singularidade. Que história de vida é essa? Então, uma das primeiras atividades que a gente pode fazer com o nosso retorno é conhecer essas novas crianças que estão surgindo. Mas, Maiana, eles já eram meus alunos, os 20, os 25, não são mais os mesmos, porque também nós não somos. Não é? Então, as crianças, elas são novas, elas precisam ser escutadas, elas precisam ser amparadas, a gente precisa dar um colo, mas antes eu preciso dar um colo. Não é? Tem um livro muito legal que estava naquela coleção do Itaú há alguns anos, que se chama Colo. Tá? Eu fiquei até em dúvida agora no nome, mas é Colo, o livro conta diferentes culturas dando colo. Tá? Então, qual é a maneira da Cristiane dar colo? A Cristiane vai descobrir na sua metodologia de trabalho se dar colo é contando história, tem professora que dá colo colocando uma música, tem professora que dá colo fazendo trabalho de respiração. Cada um pode se descobrir através da turma que tem, através dos seus próprios recursos, que isso depende também de autoconhecimento. Tá? Segunda pergunta, Maiana. Quais os possíveis equívocos que o professor ele pode cometer inconscientemente na hora de acolher? Um dos principais... Ele acha que está acolhendo, ele acha que está
está tendo sensibilidade, mas na verdade ele não está fazendo isso. Que equívocos podem ser? Sim. Cris, se a gente parar para pensar nas nossas próprias experiências, não é? Se todo mundo que está aqui, 45 pessoas, se pararem para pensar nas suas próprias experiências, em que maneira, de quando alguém disse algo que machucou, quando alguém disse algo que incomodou, você já vai ter um exemplo de como não acolher. Mas, Maiana, como assim? Se eu chegar para você e dizer, poxa, Cris, eu estou muito triste porque o meu cachorrinho morreu. Aí a Cris, imaginando que está ajudando, vai dizer, Maiana, não fica assim, compra outro, adota outro. O que é isso? Na intenção de ajudar, eu não estou validando essa dor de um animalzinho de estimação perdido, que eu tanto amo. Eu não estou dando espaço para eu falar do meu sentimento, porque às vezes o outro não dá conta de escutar sobre esse sentimento, o outro não dá conta de escutar sobre esse mal-estar e traz logo uma solução. Compra outro, adota, não fica assim, para de chorar. Então, todas as frases que são para abafar o sentimento da criança, do adolescente, do adulto, para ele parar de sentir, para inibir isso, não funcionam. Pelo contrário, a gente tem que possibilitar atividades em sala de aula, possibilitar diálogo com essa criança, para que ela possa falar, e aí, como era o seu animalzinho? Poxa, mas o que você está sentindo? O que você... você se despediu? Nesse sentido, Cris, o professor, para ele poder dar condições para a criança, a primeira coisa ele precisa é silenciar. Nós, professores, falamos demais. Falamos demais. Às vezes a gente traz logo solução, a gente já quer tudo como tem que ser na nossa sala de aula. Mas às vezes o silêncio, principalmente dessa criança que vem falando muito, e eles vão voltar bem tagarelas, não é? A gente precisa escutar mais, silenciar para dar um bom direcionamento. Então, quer dizer, aquela criança que vai chegar para mim, tia, a vovó morreu, tia. Eu não posso chegar para ela e dizer, ah, mas eu também perdi um amigo. Sim. Essa não seria uma boa... Isso nem pensar. Não. Eu estaria minimizando a dor daquela criança. Sim. Aí ainda vai ter gente que vai chegar assim, você perdeu o seu vizinho, e eu que perdi a minha tia, perdi meu primo, perdi não sei o que, ainda fiquei doente, fui internada e voltei. Mas tu tá vendo? A gente está aqui. Essa pessoa que responde dessa maneira, ela quer um espaço para ela também falar da dor dela, tá? A dor dela que em algum momento foi diminuída, a dor dela que em algum momento ela não pôde expressar, a dor dela... Cris, o professor, a resposta dele não é que esteja... a gente não pode dizer que ela vai estar errada. Sabe por que ela não vai estar exatamente errada? Porque ele precisa de cuidados. A fala, ela nos entrega, tá? Então, esse professor que está falando, ele fala mais dele, da dificuldade dele, do que exatamente no sentido para orientar alguém ou para ajudar. Então, o ponto de partida é autocuidado, o ponto de partida é essa escola fazer um trabalho de acolhida com os professores antes do retorno, entendeu? Uma acolhida muito legal, que todos possam se ver, que todos possam comemorar a vida, comemorar o reencontro, que todos possam, no sentido, se tiver alguma escola que infelizmente tenha perdido algum membro, não é, alguém da comunidade escolar, né, que possa ter uma pequena homenagem para ter um recomeço, isso não pode ficar abafado, a gente precisa se despedir, precisa fazer rituais de despedida. Inclusive, sugiro também, Cris, que se uma criança estiver muito debilitada emocionalmente, com perdas das pessoas mais próximas, que são os seus cuidadores principais, como pai, mãe, avó, aquelas pessoas mesmo do cuidado, que possa também ter um projeto em sala de aula, que todos possam escrever cartas ou poder se despedir, poder escrever bilhetinhos para essa criança que está triste. É um momento que a gente tem que ensinar que a gente precisa aprender com a morte. A morte, ela não precisa ser distanciada, pelo contrário, a gente precisa conhecer para poder viver com mais qualidade. Tá? Ela está muito próxima da vida.
Tá. Pode falar. Engraçado, né? Eu já até comentei isso. Quando se fala de morte, a morte parece que é um tabu. Ninguém quer falar de morte, né? E não deve ser assim, né, Maiana? As Sim, perdas fazem parte da nossa vida. A criança sim, nós perdemos a nossa rotina de ir para a escola todo dia. As crianças perderam a sua ida para a escola. É perda. sim, As crianças perderam a sua ida a um shopping. Então, nós precisamos lidar com isso, saber lidar, falar de perdas, isso é importante. Eu queria que tu falasses um pouquinho a respeito disso. sim. Cris, a morte, a visão da morte, ela muda muito de uma cultura para outra, tá? Então, na nossa cultura, o choro, o pesar, a tristeza, não é muito aceito, tá? Então, se você termina um relacionamento, se você estiver chorando, não, 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 para de chorar, bora se animar, bora pra festa. Você não tem tempo para entrar em contato com esse. Não é permitido que você entre em contato com esse sofrimento, tá? Então, quando eu perco um ente querido, eu tenho rituais nós temos rituais na nossa sociedade de despedida que valida o choro. É no velório, é no enterro, é na missa de sétimo dia, é na missa de um mês. São em pontos, em alguns pontos que fazem parte do ritual da nossa cultura. Mas quando passa esses rituais, é como se fosse assim, ainda tá chorando? Ainda tá pensando nisso? Então, um ponto para pensar. O luto, ele não tem um tempo pré-estabelecido para dizer, o luto acabou. O luto dura isso. Isso não existe, tá? Isso não existe. Então, eu posso sim estar enlutada depois de 10 anos, mas não é um luto que eu tenha que tratar. É um luto porque algo ainda não foi elaborado, algo que ainda não foi simbolicamente trabalhado em relação àquela perda. Mas ao longo da vida, Cris, a gente tem diferentes perdas, como você falou, né? Perdas marcadas pelo desenvolvimento, saída de casa, a mãe que tem os filhos que vão fazer universidade em outro estado, que casam e saem. São várias perdas, não é? Só que, infelizmente, nós não paramos para chorar, nem sempre. Quando a gente chora, isso não é validado. E as perdas ao longo da vida, elas fazem com que a gente treine uma perda significante na nossa vida no futuro. Não é? Se a gente ensinar uma criança que quebrou um brinquedo a chorar por aquele brinquedo, a aprender com aquela perda daquele brinquedo, a gente vai estar ensinando essa criança a perder depois uma viagem que não deu certo, a perder depois um aniversário que não deu certo, a perder depois algo que ela tanto estava querendo. Mas não, a gente não tolera a criança chorando. O brinquedo quebrou, eu dou um outro brinquedo. Eu não ensino essa criança a ser resiliente, eu não ensino esse adolescente que está triste por causa que brigou com um amigo a parar para olhar essa briga, olhar essa tristeza, não. Eu digo para esse adolescente sair, eu digo para adolescente, tem um monte de gente, tem outro amigo. Não, que relação é essa que está frágil? Tem muita coisa ainda para a gente aprender, Cris. Todos É nós verdade. temos muito a aprender. Olha lá, Maiana, o contato social é uma necessidade do ser humano, né? E de repente uma quarentena que era para durar 15 dias já se prolonga por 90 dias. Eu ouvi de uma especialista que em um mês de férias corresponde a um retrocesso de 2 meses no funcionamento cerebral. Uhum. Quantas dúvidas, né, as crianças não estão se questionando, né, em casa? Quando é que o coronavírus vai embora? Quando é que eu vou voltar para a escola? Quando é que eu vou poder ir na pracinha? Quando é que eu vou poder brincar com os meus amigos, abraçá-los? Outra coisa também que eu li é que foi constatado nesse período um aumento de 9 a 12% na violência doméstica. Uhum. E a gente sempre pensa assim, mas os nossos alunos estão em casa, eles estão lá com os pais deles, eles estão bem, né? Mas como é que esses pais estão? Será que eles estão bem mesmo emocionalmente? Minha pergunta é essa. Com tudo isso que eu te disse, né?
a violência que tem aumentado, né, que é constatada a violência doméstica, essas dúvidas das crianças e nossas também. Diante de tudo isso, com que sentimentos essas crianças poderão chegar à escola? Cris, uma coisa que a gente tem que ter vou até pegar já aqui um recurso, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que cada criança ela vai chegar com uma realidade diferente, como ela chega já no dia a dia, tá? Só que o que já era pesado antes, agora vem mais pesado ainda. Se essa criança vivenciava qualquer tipo de violência dentro do ambiente familiar, agora ela vem mais machucada ainda. Tá? Não só essa criança, como esse adulto também que está lá, toda a família. Até aquelas pessoas que tinham uma vida aparentemente saudável. O que é aparentemente saudável? O pai saía para trabalhar, só voltava para dormir. A mãe tinha também momentos para poder respirar dos cuidados do filho, respirar dos cuidados da casa, respirar indo ao trabalho, respirar. Agora, qual é o momento para respirar? Então, essa família toda precisa de cuidados. Não é só que a gente não pode fantasiar, porque eles não vão ter, não são todos que vão ter, infelizmente. Então, essa criança que a gente vai receber, respondendo a pergunta, é uma criança que vai estar, possivelmente, a gente não pode afirmar, porque cada caso é um caso, tá? Jamais a gente pode afirmar, mas essa criança ela vai estar possivelmente muito ansiosa, e dentro da ansiedade tem um leque de adoecimento, tá? A gente pode falar de estresse pós-traumático, a gente pode falar de toque, a gente pode falar do transtorno de ansiedade generalizada, a gente pode falar de vários tipos de adoecimentos que a ansiedade é como se fosse um guarda-chuva enorme e que vem vários tipos de doenças, entendeu? Relacionadas à saúde mental. Então, esse professor, se ele tiver em dia com as suas próprias emoções, ele vai poder verificar como essa criança de fato está vindo. Aquela criança que era calminha, ela de uma hora para outra está mais agitada? Aquela criança que era mais tranquila, ela chegou muito agitada? Aquele que era agitado, ele está muito tranquilo? Mas nunca, jamais, gente, jamais colocar nenhuma criança, o sintoma é esse, tem isso, tem isso, tem isso. Não, jamais. A gente tem uma cultura muito de ter um diagnóstico, de ter um diagnóstico, de ter um diagnóstico. E isso é muito perigoso, tá? É muito perigoso porque o diagnóstico às vezes faz a gente limitar aquela criança, a gente vê o que está adoecido. Mas a gente tem que olhar o diagnóstico, além do diagnóstico, eu tenho que olhar o que está saudável. Então, às vezes, vamos olhar a criança na sua individualidade, na sua singularidade, olhar que família é essa, o histórico dessa criança, o histórico dessa família, e direcionar para o profissional mais apropriado, se é o psicólogo, se é o assistente social, se é o psiquiatra. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu vou ler aqui 2 comentários. Na rede pública, tudo que está sendo dito será potencializado. Nenhum gestor público está preocupado com a saúde emocional, nem das crianças e muito menos dos professores. É uma pena, né? É uma pena. Eu sou de escola pública, sempre trabalhei em escola pública e nunca foi tão necessário fazer um trabalho com todos como está sendo agora. Não é? E quando eu digo trabalho, não é chegar a trazer o especialista, não é levar o psicólogo lá e fazer uma atividade, não. É ofertar momentos de escuta. O que foi que a professora Cristiane viveu? Eu preciso saber para eu poder dizer, Cris, até onde você pode produzir? Maria, até onde você pode produzir? Maria, até onde você dá conta de ir? Um dos maiores erros é levar um especialista para a escola e esse especialista falar de uma forma geral sobre saúde mental sem conhecer quem são essas pessoas. Então, para que seja um trabalho realmente de qualidade, esse especialista tem que conhecer essa escola, criar
uma estratégia de trabalho para fortalecer essa equipe. Cris, isso é possível. Isso é possível, sim. Se esse profissional, ele conhecer o que é educação, quando eu digo profissional, é o psicólogo mesmo. Se esse psicólogo conhecer o que é um ambiente escolar, a rotina escolar, o adoecimento do professor devido a essa rotina, porque antes da pandemia o professor ele já estava adoecido, tá? Uma carga horária muito extensa, sem qualidade de trabalho, sala de aula lotada, sem estrutura adequada em muitos lugares, não é? Então, é muito fácil exigir, mas para eu exigir, eu preciso cuidar. Então, aquele mesmo cuidado que você deseja que o gestor ele tenha com você, vamos ter com os nossos alunos. Como é que eu vou exigir desse aluno se eu não der condições para esse aluno também falar da dor dele, falar do pesar dele, falar de tudo que ele vivenciou, o que foi bom, o que não foi bom, tá? Então, em primeiro lugar, eu tenho que ser acolhido para eu poder acolher. Eu só dou conta daquilo que está me transbordando. Se eu estou super acolhida, eu tenho condições de acolher, não é? Cris, eu esqueci, deixa eu só falar da dica do primeiro recurso, tá? Para todas as queridas professoras que estão aí. Essa é um joguinho, imagine-me, ele vende online, tá? Esse joguinho, ele serve para várias atividades, só que tem como a gente trabalhar como cada um viveu a pandemia. Porque ele tem um comando, todo mundo vai fazer um desenho com o mesmo comando, e na hora de todas as crianças mostrarem a sua produção, elas vão ver que cada uma, com o mesmo comando, tem um desenho diferente. O que é isso, gente? A pandemia, todo mundo está vivendo, mas a maneira que a Maiana vive é só da Maiana. Do mesmo jeito que o comando da atividade, todo mundo escutou, todo mundo realizou, mas é igual? Não, não é igual, porque a experiência é subjetiva. O jeito que a Maiana fica gripada não é o jeito que a Cris fica gripada. Tá? A gente tem que começar a perceber isso e validar de que maneira cada criança responde a uma dificuldade na vida. Ok, Cris. Aí, já que tu já entraste aí com uma estratégia, a pergunta é essa agora. Quais estratégias saudáveis o professor pode desenvolver com as crianças e o que ele não deve fazer? Então, vamos lá. Cris, eu esqueci de falar lá no início que eu estou finalizando uma especialização em arte-terapia. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho o que eu mais aprendi na arte-terapia. Quanto mais atividade expressiva a gente oportunizar para as crianças, e as nossas professoras, elas fazem isso, mas elas não têm consciência, não é? Quais são essas atividades expressivas? Quanto mais atividades expressivas, melhor, é mais saudável. A gente está dando para a criança a oportunidade para ela colocar para fora aquele sentimento que ela não tem, às vezes, nem vocabulário para falar. Então, o que eu posso fazer? Colagem. O que eu posso fazer é escultura com massinha de modelar. Eu posso fazer desenho livre. Eu posso fazer escrita, tem a técnica de terapia, escrita terapêutica, tá? Que é a escrita, mas de forma livre. Não é? Vamos esquecer um pouquinho a correção, para essa criança não ficar tensa. Não, escreva livremente. Eu acho que esse primeiro momento é abraçar essa criança para ela se expressar. Não é? Além disso, momentos de contação de história, mas de histórias que elas possam se identificar. Não vamos pegar qualquer história, vamos pegar histórias que possam trazer resposta para aquilo que elas estão vivendo. Fazer uma seleção antes, quais são essas possíveis histórias, e eu trouxe algumas aqui, Cris. Algumas que eu tenho certeza que essas professoras conhecem, tá? Vamos lá. Se eu estiver falando muito rápido, tá? Só falar. Não, pode continuar. Porque é muita coisa legal. Olha, gente, esse livro aqui eu tenho certeza que vocês conhecem, O Monstro das Cores, não é? Eu acho que esse é um dos primeiros livros que a gente pode utilizar em sala de aula quando as crianças retornarem. Até aquelas que já... Mesmo as que já ouviram a história. Pode ter até uma outra abordagem, não é? Isso, até porque as histórias, Cris, você vai contar 1000 vezes. Todas as vezes vai ser como se fosse a primeira vez, porque a Cris não é mais a mesma, a Maiana não é mais a mesma,
tá? Então, quando a história é de qualidade, quando é de fato literatura, nunca será visto ou escutado como se fosse algo repetitivo. Não, ela pode reviver e descobrir outras maneiras de olhar aquele livro. Então, Cris, deixa eu só abrir aqui uma página. O que a professora vai fazer em sala de aula? Ela vai fazer exatamente o que foi feito aqui com o Monstro das Cores. E Maiana, claro que não há uma receita de bolo, não é? Não, jamais. Jamais. Quanto mais esse professor ele descobrir, tiver experiência, o ponto de partida para contar a história, para trabalhar uma história, é o professor ter intimidade com a história. Tá? Então esse professor, nossa, o que foi que essa história me trouxe? Se não fizer sentido para o professor, melhor esquecer. Tem que pegar uma que faça sentido para o professor. Tá? Porque essa criança ela tem que acreditar que aquilo que o professor está contando é muito bacana. Então, tem que fazer sentido. Percebam, o Monstro das Cores, ele está aqui todo colorido, do mesmo jeito que nós estamos, todo mundo, eu, Maiana, Cris, absolutamente todo mundo, em tempos de pandemia, nós estamos assim, com as emoções, com os sentimentos todos atrapalhados, embolados. E o que a menina faz? Ela começa a mostrar para o Monstro das Cores que ele pode ver cada emoção, o que cada situação ela significa. Então, se eu quero de fato amparar essa criança, eu posso fazer uma roda de conversa, eu posso fazer essa contação de história e dizer assim mesmo, quando foi, fulano, que você sentiu medo? Quando eu já... Nessa pandemia. Quando foi que você sentiu alegria? Nossa, eu fiquei alegre quando o papai ele voltou do hospital, tia, foi muito difícil. Foi? E esse período que foi difícil, qual é a cor que você verifica que foi difícil esse período? Não, tia, foi o cinza, um medo, porque eu fiquei com medo que ele não voltasse mais. Foi mesmo? E raiva, você sentiu raiva nesse período da pandemia? Senti. Quando foi que você sentiu? Porque eu não podia sair, eu não podia correr, eu não podia ir para a rua. Eu fiquei com muita raiva. Então, quando a gente for trabalhar esse livro, não exatamente vai ser a história que está aqui. Eu vou ler a história, mas eu tenho que dar possibilidades da criança falar disso tudo que ela vivenciou na pandemia através da história. Em que momento eu tive raiva, em que momento eu fiquei calma, em que momento eu fiquei triste, em que momento eu fiquei com medo, em que momento eu fiquei alegre. Tá? Esse é um dos livros, Cris, que eu separei. Um outro livro que eu acho muito importante, tá? É esse, Vai Embora Grande Monstro Verde. Não sei se vocês conhecem esse livro, mas esse livro eu utilizo na clínica, principalmente quando a pessoa não sabe falar do seu medo, tá? E às vezes quando a gente tem medo de algo, a gente se afasta. A gente se afasta. E para a gente crescer com essa situação, ter oportunidade de crescimento, quando eu digo crescimento, é crescimento emocional mesmo. Eu tenho que me aproximar do medo. Então, esse livro, não sei se dá para vocês verem, não é? Esse livro, cada vez o medo, que eu me aproximo do medo, ele vai ganhando forma, tá? Eu estou me aproximando do medo, o medo vai ganhando forma. Então, o que é o coronavírus? Tá? Isso daqui dá para a gente trabalhar direitinho o que é o coronavírus. Nossa, o coronavírus começou onde, gente? Está aqui, completamente desconhecido. O coronavírus começou onde? Nossa, e o que a gente faz? Quem é que está com medo? O que acontece quando fica doente? Ai, sente isso, sente aquilo. E quais são os possíveis remédios para tomar? Possíveis práticas de cuidado para se proteger do coronavírus? Eu estou me aproximando do que me dá medo, ele vai ganhando forma, e quando eu já exploro tudo aquilo que me dá medo, eu brinco com o meu medo. O que é brincar com o medo? Eu começo a desconstruir. Coronavírus, você não vai me pegar, porque eu lavei minhas mãos. Coronavírus, você não vai me pegar, porque eu estou de máscara. Coronavírus, você não vai me pegar porque eu fiquei dentro de casa, eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando dos meus familiares, não saindo.
Coronavírus, você não vai me pegar. Por quê? E vai, conta. E o final da história, a criança ela pode dizer muito bem, não é? Vai embora, grande monstro verde. Detalhe, o coronavírus, né? Porque o desenho dele é verde, né? Vai embora, grande monstro verde, e não volte mais. Olha só. E não volte mais até eu mandar. Quando a criança ou a qualquer pessoa, ela conhece o seu medo, ela cria estratégias para enfrentar o seu medo, ela pode dizer para o medo, olha, medo, eu sei que você está aqui, mas eu posso ir além, eu posso ter coragem. Eu consigo ter coragem para fazer determinada coisa, daquilo que eu desejo, mesmo o medo estando presente. Mas para isso, eu preciso me conhecer, eu preciso ter oportunidade para falar do meu medo, da minha dor, da minha tristeza. Isso tem que ser validado, a gente não valida o sentimento da criança. A gente pensa que é bobagem porque a criança tem 5 anos, é bobagem porque o menino é adolescente, vai passar. Não. Quanto mais abertura e validação a gente der para essa criança falar dessa dor, mais saudável ela se tornará na vida adulta. Posso continuar com as dicas, Cris? Pode, mas houve uma pergunta aqui. Pode falar. Como trabalhar, digamos, essas estratégias, a questão emocional com crianças de berçário? E com crianças de 1 e 2 anos. De 1 e 2 anos. Maravilhoso. Rapidinho. Então fala aí pra gente. Maravilhoso. Vou dar E até a gente uma quer dica. mais dicas. Vou dar uma dica. Para quem é adversário, tá? Tem a Taba. Tem o Instagram Ataba. A Taba é um clube de leitura e eles têm vários textos de leituras para bebês, tá bom? Vários textos. Não é? A criança muito pequena, ela está conhecendo tudo através do quê? Dos órgãos de sentido. Dos órgãos do sentido. Então, se a criança ela tiver um bom vínculo com esse professor, vamos fazer atividades para que ela possa expressar o sentimento dela, mas também superar algumas dificuldades através dos órgãos do sentido. Em que exemplo, Maiana, eu posso, se eu tiver um bom vínculo com essa criança, tá, Cris? Eu posso vendar essa criança, mas sempre amparando, acolhendo. O que é isso que você está pegando? Como você acha que é o coronavírus? Exemplo, tá? Se a gente está falando do coronavírus. Porque o desenho dele é cheio de tipo espinhinho, né? Só que não é espinho, óbvio. Né? Então, como vocês acham que é? Aí vamos pegar uma esponja. Será que ele é assim? A criança, ela precisa do concreto. A criança muito pequena, ela precisa do concreto. O abstrato é muito difícil. Ela não vai conseguir. Então, como ele é? Então, vamos mostrar através dos órgãos do sentido para essas crianças. Vamos colorir, vamos fazer com que elas peguem. E, gente, contação de história. Uma história de qualidade é desde o ventre. Então, não adianta dizer que a criança não vai prestar atenção. Não pensem que a criança vai sentar. Ela vai estar correndo, mas se você disser e ele ficou enorme, a criança vai estar longe, mas vai olhar, porque ela quer ver que ele ficou enorme. Mesmo estando muito longe, correndo, bagunçando, brincando, continue lá com a sua história, continue com a sua atividade. A criança, ela tá lá, sim, ela tá, mas ela tá do jeito dela e não do jeito que a gente deseja. Tá? Vamos lá, mais dicas. O que você tem de mais outras dicas? Estratégias? Olha, Cris, usar de sala de aula. Né, tem muita... uma que eu uso muito na clínica e que serve para sala de aula também é essa caixa. A caixa mágica de perguntas para as crianças, tá? É como se fosse um quebra-gelo, essa caixa mágica. O que a gente pode fazer? Uma adaptação de perguntas para a gente não chegar com a criança de um jeito como se fosse um questionário. Vamos fazer cartinhas de perguntas sobre esse período de pandemia. Principalmente se você sabe que tem uma criança que sofreu qualquer tipo de violência. Isso, o professor, se ele conhece a sua turma, ele vai saber as perguntas que são as mais necessárias para serem respondidas. Então, professores, eu não tenho material. Não precisa, é uma folha, é uma cartolina. Vamos escrever aquelas perguntas que a gente tanto precisa. Não é exatamente para a gente saber. Saber não é o mais importante é oportunizar que essa criança ela tenha um espaço para fala.
tá? Isso é mais importante. Então, vamos colocar, qual foi o dia mais triste durante esse período de isolamento lá na sua casa? Qual foi? Vamos pensar perguntas que essa criança possa falar livremente. Mas vamos ter muito cuidado, os professores, porque a criança vai dizer, nosso dia mais triste foi quando a vovó faleceu, tia. E aí, o que você vai responder? A gente de imediato vai achar que a gente deve responder alguma coisa. Nossa, imagino que foi difícil, né? Como foi? Aí a pessoa vai dizer, a turma vai ficar prestando atenção. Joguem para a turma. Crianças, vocês têm algo a dizer para Maria, que perdeu a vovó? As crianças vão começar a falar, tá? A gente tem que dar oportunidade para que eles também possam se acolher, que eles possam falar das suas dores, que eles possam ter um espaço adequado para que isso seja trabalhado com qualidade. A gente já quer trazer respostas, mas não. A gente precisa amparar e desenvolver de uma forma que essa criança ela fale cada vez mais, fale cada vez mais, fale. Seja escutada e validada no sentido daquilo que ela está sentindo, tá? Tem esse, Cris. O outro que também dá para criar, tá, professores? Era uma vez esse joguinho, depois eu vou colocar no meu Instagram, tá, Cris? A foto de tudo isso que eu estou mostrando. Ele tem várias imagens, tá? Então a gente pode fazer na roda de conversa, cada um tira uma cartinha, mas não vira cartinha. Cada um tira a sua cartinha. Cris, é como se fosse aquela brincadeira para montar era uma vez. Mas a minha sugestão é que ou você utiliza já as cartinhas já prontas, não é? Como desse jogo, ou qualquer outro jogo que vocês tenham, ou que a gente possa criar situações vividas na pandemia, para que eles possam puxar aí. E teve um dia que eu vivi isso. Lembrando, professores, a gente precisa trabalhar com a fantasia, porque aquilo que a gente viveu, às vezes não é fácil de ser dito. Então, digam para eles falarem livremente que eles podem ser um super-herói e que o dia que o coronavírus entrou lá na casa deles, eles pegaram um spray mágico, eles podem fantasiar. Quanto mais fantasia, melhor, mais saudável essa criança fica. Às vezes a gente pensa, tá falando bobagem, já tem 10 anos, 12 anos, nem parece que tem 12 anos. Não, quanto mais fantasia, mais saudável, porque a fantasia ela é importante para ela me dar recursos para compreender a realidade que é tão difícil. E quando a criança ela não precisar mais da fantasia, ela não vai mais falar de forma fantasiosa. Ela vai falar conforme a realidade é vista, porque ela já dá conta de falar. Mas tem crianças que falam da realidade, Cris, não porque já estão prontas, porque são expostas a uma realidade que elas não dão conta. Tá? Então tem criança que chega lá... Pode falar. Maiana, quantas crianças nesse momento não desejariam estar na escola, né? Sim. Porque a escola para elas, eu sempre digo isso, eu ouvi essa frase, eu li, a escola para aquela criança pode ser o único lugar seguro. O professor pode ser a única pessoa que vai escutá-lo. Sim. E tu falaste aí, né, deste algumas dicas, né, de atividades, né? E eu te pergunto, e o que o professor não pode fazer? O que ele não deve? Não pode fazer isso. Não deve exigir a participação da criança nesse tipo de atividade. Se a criança ficar lá no cantinho dela, na última cadeira dela, fulano, vem participar, vem. Não. Essa criança ela não é obrigada. De lá ela está escutando, de lá ela está aqui pensando nas perdas dela, nas dificuldades. Toda atividade que for para tratar questões emocionais, elas não devem ser, as crianças não devem ser obrigadas a participar, isso não é saudável, tá? Até porque ou ela pode falar algo que ela ainda não dá conta de falar, ou ela vai inventar alguma coisa só porque estão insistindo muito que ela tem que falar, entendeu? Outra coisa também, Cris, além disso, certo e errado não existe. Tá? Certo e errado não existe, essa professora tem que ter muito cuidado em dizer, tá desenhando isso por quê? Não é assim.
Não existe certo e errado. Então, não existe cor ideal para colorir, não existe. A gente está trabalhando de questões emocionais, e se a criança pintar tudo de preto, não significa que ela está triste. O que significa o preto para ela? Isso é mais importante, tá? Às vezes, nós professores, a gente quer interpretar o desenho, a gente quer dizer que essa cor significa isso, que essa cor significa aquilo. Não, vamos ver o que significa essa cor para essa criança. Isso é mais significante, tá? Olha, a gente só tem 10 minutos. Mais Não 10 minutos. acredito! Ainda Espera nem lá. falei outras coisas, Cris. Eu quero fazer uma pergunta. Tá. Nós estamos aqui o tempo todo falando do futuro, no sentido, as aulas irão retornar. Tá chegando a hora. E agora, o durante? O que o professor pode, como o professor ele pode se preparar emocionalmente para retornar para a escola? O agora. Cris, o agora, a gente pensa muito no depois, e quer logo viver o depois, mas a gente não se prepara para o depois, não é? Para tudo na nossa vida, a gente quer, mas o processo para chegar naquilo que a gente tanto deseja, às vezes é vivido de qualquer maneira, tá? Então, daqui até o recomeço, eu preciso me avaliar. Eu vou me avaliar como profissional, eu preciso me avaliar como mulher, eu preciso me avaliar como mãe, como esposa, todos os meus papéis. Isso são para eu poder me avaliar, eu preciso de práticas de cuidado. Não é? Às vezes a gente não se cuida, às vezes a gente não se escuta, às vezes a gente só se escuta quando o nosso corpo ele já está adoecido. E quando a gente vai investigar o que é isso que adoeceu o nosso corpo, foi possivelmente um fator emocional. Que lá atrás algo a gente resolveu abafar, dizia que não tinha tempo, dizia que não era o momento. E aí eu deixo um grande convite, Cris, não é? Nós temos aqui... Só mais uma perguntinha. Tá, pode falar. Uma perguntinha. Ainda no agora, como é que o professor também ele pode preparar esse aluno agora para chegar na escola, antes dele chegar? Porque tem muitas professoras que estão dando aulas remotas, né, em plataformas, e outras não. Digamos, no meu caso, infelizmente, não. Infelizmente. Né? Mas muitas estão. E como é que essas professoras, nas aulas remotas, elas já podem trabalhar essa questão emocional dessa chegada? Deixa eu só falar uma coisa. Essa semana aqui no Instagram, eu vi uma professora, eu não lembro qual é o Instagram dessa professora, mas eu achei interessante. Época de festa junina, o que foi que ela fez? Ela pegou, tem um recadinho, como é? Como é que tem nas festas juninas que... Recadinho do coração. Que tem lá que manda o recadinho, recadinho, né? do coração, da amizade. Eu não lembro qual foi o nome da brincadeira. Aí o que foi que ela fez? Ela, na aula dela, ela leu os recadinhos dela para os alunos. Olha, eu achei fantástica aquela ideia. Ela preparou a caixa, né? Correio elegante. Não sei qual é o nome. Do amor, correio... tem vários nomes, ela depende do local dela, do Brasil. A aula dessa professora foi lendo os bilhetinhos que ela preparou para cada criança. Correio elegante, né? E eu achei fantástico, olha. Achei fantástica a ideia dela. Então, essa professora, talvez, inconscientemente... ela já está preparando o emocional dessa criança para o retorno. Né? Sim. O que mais essa professora poderia fazer? Eu tenho algumas coisas aqui em mente, né, que eu ainda não fiz, mas que depois da leitura que eu tive essa semana, eu digo, não, eu tenho que fazer isso com meus alunos. Mesmo não tendo aula remota. Tem várias coisas que a gente pode adaptar. Até mesmo de festa junina. Além do correio, né, dessa brincadeirinha lá do coração, do correio elegante, não é? O que a gente tem que trabalhar? As questões emocionais até dentro de casa. Não é? Então, eu quero que vocês façam... A atividade dessa semana vai ser fazer um bolo de milho com a família. Entendeu? Então, nesses ingredientes do bolo de milho, exemplo, Cris, nesse ingrediente do bolo de milho, ao invés de colocar uma xícara de tal coisa, que ela possa criar uma xícara do que a mãe dela oferta, que a mãe dessa criança oferta para ela diariamente. Uma xícara de amor de milho, uma xícara não sei o quê. Ela tem que trabalhar as questões desse ambiente,
da família, eu tenho que trabalhar as minhas relações, que eu não tô mais alimentando diariamente com o recreio, não estou alimentando diariamente dentro de sala de aula, mas mesmo distante eu posso, não é? Ela pode fazer com que essas crianças elas possam ficar pares. Tem muita coisa para adaptar. Escolha uma música de festa junina que fale sobre amizade. Crie um par. Escolha um par na turma, mesmo distante. Ah, o meu par é a Cris. Então, todos os dias você vai criar algo para se tornar presente. Se tornar presente. O que é muito saudável hoje, Cris, muito hoje, se tornar presente mesmo na ausência. Então, eu tenho que fazer uma videochamada, eu tenho que mandar uma carinha lá no emoji, não sei falar isso, eu tenho que postar algo lá no Instagram. Crianças, hoje todo mundo de caipira e a gente vai postar e a gente vai falar de algo que a gente viveu muito especial na escola e o que a gente deseja viver quando a gente retornar. Eu tenho que preparar essa criança no sentido de que eu já vivi coisas maravilhosas, estou vivendo alguns dias difíceis, mas aquilo que eu vivi maravilhoso eu posso viver muito mais quando eu retornar. Só que para isso eu preciso conhecer quem são esses alunos, eu preciso saber se essa professora, ela dá conta, porque tem professores que não dão conta. Então não é hora também de fazer aquilo que... Não se sinta obrigado em fazer aquilo que você não dá conta, tá? Porque isso também gera adoecimento. Eu posso ficar ansiosa demais, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo postando, tá todo mundo compartilhando num grupo do WhatsApp, a diretora tá adorando, a coordenadora tá adorando e eu não consegui nada. Faça algo simples dentro da sua possibilidade, mas que seja verdadeiro, tá? Para a gente não adoecer, a gente tem que trabalhar com o que é possível e não com o que é esperado, aquela expectativa de maravilhoso. Vamos trabalhar com o que é possível. Seja uma professora dentro das suas possibilidades, mas a melhor professora que você pode ser. O melhor professor que você pode ser. Dentro das suas possibilidades, das possibilidades que a sua escola oferta, que essas crianças também possam realizar junto com você. A gente não pode criar algo que a criança ela não tem condições de comprar um lápis, Cris. Que às vezes também isso gera um mal-estar dentro do ambiente familiar, que é absurdo. Mãe, mas todo mundo está fazendo, eu não estou fazendo. Isso gera um desconforto. Então, de fato, quem são os nossos alunos, quem eu sou como professor, e vamos trabalhar com o que é real. Né? E agora? Um convite, Cris. Um convite, né? É um convite. Está terminando. Bom, para as professoras que estão aqui, eu já teria mais professor. Pode perguntar. Não, pode falar, Cris. Vai lá, vai lá. Tá. Para quem é professor, mas tem que ser professor, né? Eu vou fazer um convite. A partir de amanhã vai ter um link de inscrição gratuito no meu Instagram, na bio do meu Instagram, para esse professor se preparar para o retorno. O que é se preparar para o retorno? Vão ter 4 dias de atividades guiadas por mim, via WhatsApp, e que ele vai poder ter algumas atividades para refletir, tá? Sobre algumas questões da vida profissional, da vida pessoal. Serão 4 encontros que iniciarão na semana que vem. Terça, quarta, quinta e sexta. Quando for no sábado, nós vamos fazer um encontro online para a gente compartilhar como foi e se conhecer e falar sobre as expectativas do retorno. Mas, Cris, não é possível com todo mundo, só tem 20 vagas, tá? Então, amanhã vai estar disponível a partir de meio-dia, na bio do meu Instagram. É todo mundo que vai participar, as pessoas que participaram aqui dessa live, tem que seguir a professora Cristiane e a Maiana. Se essa pessoa que fizer a inscrição não estiver seguindo nós duas, é porque ela não estava aqui na live. Olha, gostei. Tá bom? Ela não estava aqui na live. E Maiana, tá, mas tem um nome essa atividade. Ele é um psicodesafio e a gente bolando ficou psicodesafio do professor. E esse professor, ele precisa vivenciar um pouco dessa caminhada, Cris, que é exatamente aquilo que eu estava falando, dessa preparação. Eu preciso me preparar, mas para eu me preparar, eu preciso cuidar de mim primeiro. E é uma forma desse professor se cuidar. Tá bom? É verdade. Eu acho que a gente tem 5 minutos.
Vai a história ainda? Ok. Nossa, não sei se dá Para tempo, terminar? mas vamos lá. Gente, A vou contar Maria... uma história bem corridinha, tá? Essa história se chama Pode Chorar Coração, mas fique inteiro. 4 crianças estavam sentadas em volta de uma mesa, em uma cozinha pequena, bem pequenininha a cozinha. Na ponta da mesa estava uma figura assustadora com uma capa preta. O rosto dela estava escondido pelo capuz, só aparecia um nariz pontudo. Lá fora, ao lado da porta, estava a foice. Era a morte. Ela respirava com dificuldade, soltando chiados, e ficava ainda mais assustadora por causa disso. A morte respirava a Cris de um jeito que fazia um chiado. Mas as crianças não estavam com medo, elas só estavam muito, muito, muito tristes. No andar de cima da casa, a avó delas estava doente, de cama. A vovozinha das crianças estavam doentes. E a morte estava lá embaixo, conversando com as crianças. Era ela que a figura tinha vindo buscar. Já pensou, Cris? Você conversar com a morte e ela quer levar uma pessoa que você tanto ama? As crianças sabiam e por isso mesmo tentavam ganhar tempo, já que também sabiam que a morte só era amiga da noite. Então as crianças, Cris, davam lanche para a noite passar mais rápido, para a morte poder ir embora e não levar a vovó. Mas não deu certo, Cris. A morte comia com muita tranquilidade, deram de tudo. Mais um golinho, senhora? Ele perguntava simpático ao menino. A morte aceitava, pois adorava café. E ela bebia seu cafezinho sempre forte e escuro como a noite. E muito tempo passou desse jeito, até que a morte finalmente ficou satisfeita e não quis mais café. Ela pôs a mão ossuda por cima da xícara, sinalizando que estava pronta para levantar. Mas bem nesta hora, a menorzinha das meninas, que até ali só tinha ficado olhando, segurou a mão da morte e disse, com um tom de voz mais emocionado e triste: Dona Morte, por que a nossa avó tem que morrer? Se é a pessoa que a gente mais ama no mundo. Tem gente que diz que o coração da morte é seco, Cris, e preto, como um pedaço de carvão, mas não é verdade. Embaixo daquela capa, o coração dela é bem vermelho, como um pôr do sol mais lindo do mundo. E o que faz ele bater é um amor imenso pela vida. A morte ficou ali sentada, olhando para o nada, porque também estava triste com aquela situação. E aí contou a seguinte história para as crianças. Ela contou que num lugar haviam 2 meninos, Cris, e eles eram bem tristes, muito, muito, muito tristes. E também havia um outro lugar ali bem pertinho, que tinham 2 meninas que eram super felizes e alegres. E olha só, teve um dia que eles se conheceram e fizeram, Cris, um par perfeito. Eles cresceram, uma menina casou com um menino, o outro menino casou com outra menina. O que significa isso, Cris? Significa que a tristeza, ela faz parte da alegria. Os momentos tristes, eles fazem parte dos momentos felizes. A morte contou essa história do quanto era importante a gente viver tanto os momentos tristes quanto os momentos felizes. E Temos aí, 28 segundos. terminou o papo com as crianças e levou a vovó. Só que antes de levar a vovó, 10 segundos. as crianças se despediram da vovó. A morte levou a vovó e toda vez que batia a saudade, elas sentiam o ventinho batendo e o ventinho era a vovó.